provavelmente armazenada em algum local ou está acontecendo em tempo real, como nós dissemos, e a partir daí que eu tenho a fala, a gente consegue ter ferramentas que transcrevem essa fala, ou seja, os fonemas, o som, e passa isso para texto. E a partir do momento que vira texto, por isso que ela é meio primo-irmão do Text Analytics, né, você consegue ter alguns recursos de classificação desses textos, né? Então, quando a gente fala em voz do cliente, entender a voz do cliente, né, como que eu faço para mapear a jornada do cliente, entender essa jornada, a voz do cliente, ela acaba sendo uma fonte inesgotável, né, de entendimento desse comportamento, porque quando acontece o momento da verdade, onde um cliente busca o nosso serviço, busca o nosso atendimento, e eu tenho um agente, um representante da empresa falando com esse cliente, naquele momento, a gente tem uma pesquisa sem inferência, né? Espontaneamente, você está sentindo de verdade como a sua empresa se relaciona com aquele cliente, como o seu representante fala em nome da empresa, e como o cliente se expressa, né? Qual é o motivo pelo qual ele está te buscando, qual é a experiência dele durante essa interação, né? Se ele está satisfeito, se ele está insatisfeito, se tem emoção nessa conversa, se tem um tom mais emocional, se ele faz alguma ameaça, se ele faz um elogio, enfim. Então, a análise da voz, desta maneira, ela é bem interessante. E aí, por que eu digo isso? Porque uma vez que eu tenho esses eixos, né, de entender, no caso de uma operação receptiva, né, entender por que o cliente está me procurando, né, o que ele expressa, de verdade, qual o motivo que está por trás do que ele falou, né, qual é a dor dele? Eu, de repente, tive um problema aqui com a conexão da minha casa, a internet não está funcionando. Por trás disso, de repente, ele não pagou a conta e por isso ele teve isso cancelado. E aí eu entendo que ele expressa que já ligou 3 vezes e não conseguiu resolver o problema, eu tenho um eixo de esforço e de experiência que está acontecendo ao lado, né? Então, eu tenho o que ele falou, eu tenho o motivo e tenho esse eixo de experiência do cliente, né? Que indica esforço, né? Indica, eventualmente, um potencial detrator da minha marca, quando eu falo de NPS, indica quantas vezes ele passou nessa jornada dele de tentar resolver um problema, né? Então, o Speech Analytics, ele não é, assim, a panaceia para todos os males, né? Na verdade, ele é um bom diagnóstico. Então, a gente consegue, através do speech, muitas vezes, ter um retrato, né? Ter um exame, ter ali a radiografia, né, do que está acontecendo, mas aí a gente tem os médicos que analisam, né? Que é quem interpreta aqueles dados, né? Que realmente faz o trabalho de análise de propensão, faz a análise de correlação entre as coisas para tentar encontrar os eixos que são interessantes. Então, eu diria que, em termos gerais, quando eu estou fazendo venda, né, acontece venda através da voz, por que alguns agentes vendem muito mais do que outros, né? Quais são os comportamentos que imperam ali? Por que eu tenho menos churn, às vezes, quando o cliente busca sair de mim, consigo reter mais com um grupo de pessoas do que outros? Será que tem alguma coisa no acolhimento? Será que ele tem a argumentação é diferente? Como eu replico melhores práticas? Então, vai nesta linha. O Speech Analytics se tornou uma alternativa poderosa para, ao invés de eu ter que ler com olhos humanos e ter que ouvir chamadas, né, em amostras, eu consegui fazer isso em larga escala, né, e fazer análises depois disso. Esse é um primeiro grande ativo que a gente tem, e por isso tanta demanda, né? Porque quando eu penso nos modelos tradicionais desse entendimento, onde eu tenho tabulações em fichas, aplico notas, etc., isso vem se mostrando ineficiente ao longo do tempo. A tecnologia veio para nos ajudar a treinar esse ouvido, né, da máquina para poder nos ajudar com a voz. Existe um desafio forte quando a gente fala de integração de experiência do cliente, que é entender o que tem sentido analisar, o que não tem sentido, quais sistemas integrar, além de você estar continuamente monitorando aqueles resultados, né? Como eu falei, isso é um processo, a experiência é um processo, e produto novo, situação nova de mercado, concorrente novo, tudo isso vai afetar uma experiência, tá? Então, no caso, até condições meteorológicas, né, Diego, enfim, sabe disso. Então, tudo isso vai impactar. No final das contas, além de ter esse trabalho forte de entender, com esse volume imenso de dados, o que tem sentido, o que é um dado que é acionável, o que é um dado que cria valor para aquele cliente, para aquela jornada que tem sentido eu integrar ali e trazer para cá. Esse é um desafio grande, tá? Né? Além, obviamente, dos desafios técnicos, né, de acuracidade do dado, né, atualização e etc. E acho que o segundo
como tornar isso industrial e continuar analisando, vendo o resultado, vendo o que faz sentido, mudando a jornada, testando a jornada, né? Criando um ciclo virtuoso nisso daí para ser cada vez melhor o processo. Uma coisa que a gente tem tentado fazer, acho que é primeiro, né? Quem produz o dado, quem vai atrás de investigar aquela informação, aquela massa de dados, ele precisa, primeiro ponto, é entender o porquê que ele está fazendo aquilo, né? Tudo tem que ter um porquê, tem que ter um propósito por trás. Porque ter o dado pelo dado, nós vamos ter uma infinidade de informações e nós não vamos tomar decisão nenhuma. E eu acho que uma segunda coisa que a gente tem feito eu tenho que popularizar essa informação, óbvio, respeitando todas as leis de proteção de dados, tudo anonimizado, sem cliente identificado, dados sensíveis, eles têm que estar preservados, sempre respeitando aquilo que o cliente nos deu de preferências de privacidade. Mas esse dado ele tem que chegar na ponta, ele tem que chegar em quem pode fazer a diferença. Ele ficar na área de Data Analytics, muitas vezes, eu vou ter um ouro na mão e eu não vou estar fazendo nada, eu vou ter um diamante ali na mão e eu não vou estar trabalhando ele da melhor forma. Então, a gente tem investido muito em democratizar os dados internamente para que as áreas de negócio, em especial, possam tomar decisões baseadas em informações, em dados que contribuam nessa jornada do cliente que eu tanto falei. Eu acho que esse é um ponto muito importante sobre isso. A gente está falando de integração de sistemas, mas um desafio grande é a integração de times mesmo. A integração das pessoas dentro das instituições de um modo geral, porque é exatamente isso que o Diego comentou. Quando a gente fala de Data Analytics e é uma estrutura que, por exemplo, aqui na Visa, ela está sob a minha gestão, mas se eu não dissemino todo esse trabalho que é feito dentro da empresa e também para os nossos clientes, você pode fazer diversas integrações de sistemas que vai ser difícil, né? Vai ser mais complexo você chegar nesse resultado. E um outro desafio que se tem também, quando a gente fala de tecnologia, de sistemas, é porque, além dessa quantidade, a validade desses dados ela é muito rápida, ela cada vez mais ela é uma validade que o prazo de validade diminuiu e diminui absurdamente. Então, isso tudo gera um desafio de você adaptar sistemas, adaptar pessoas e adaptar as suas ações para responder ao mercado nessa velocidade. É um desafio tanto.